Olá, começa agora mais um Cidade Viva, o programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer outro lado de São Paulo. Hoje vamos visitar o edifício Copan, um marco na arquitetura da cidade. Curvas que quebram os ângulos retos do centro da capital. Construído num dos pontos mais movimentados da cidade, a Avenida Ipiranga. Um edifício imponente e emblemático. Este é o Copan, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 50, com a colaboração de Carlos Alberto Cerqueira Lemos. Afonso, são 50 anos, de Copan. Eu queria que o senhor contasse, quando que começou a história desse edifício, por que ele foi construído? O sonho começou por volta de 1950, Na realidade, esse projeto era para ter sido entregue durante o quarto centenário de São Paulo, 1954. E isso só aconteceu com a primeira vistoria, hoje a BITS, em 1966, em maio de 66. Mas antes disso, eu já vi algumas pessoas morando aqui, inclusive eu já morava aqui. O Copan foi construído num período em que São Paulo se transformava e crescia de forma espantosa. Por isso, o projeto sofreu algumas modificações para atender às necessidades do mercado. Um edifício residencial com 30 andares e outro onde funcionaria um hotel com 600 quartos faziam parte do projeto inicial do Copan, mas apenas o prédio residencial saiu do papel. O projeto foi encomendado pela Companhia Pan-Americana de Hotéis e teve como inspiração o Rockefeller Center de Nova York, condomínio que unia um grande centro comercial, residências e lazer. A campanha publicitária que lançou o empreendimento previu uma chuva de dólares para o país, que viriam das receitas do turismo, além das receitas das unidades comerciais e residenciais. Os dois prédios deveriam estar interligados por uma marquise no térreo, com garagens, cinema, teatro e comércio. A torre do hotel não foi construída e o interesse imobiliário prevaleceu. Então, no projeto original se contemplava o bloco E e F com apartamentos de 4 quartos, o que não aconteceu. Então, houve uma modificação radical no bloco E e uma razoável no bloco F. A Companhia Nacional de Indústria da Construção, a CNI, ficou responsável pela obra que começou em 1952. Mas apenas no ano seguinte, o alvará de construção foi obtido e os serviços de terraplanagem começaram. A obra foi interrompida várias vezes e o edifício só foi inaugurado em maio de 1966. Houve a intervenção do Banco Central, no banco que tinha uma participação efetiva, que era o BNI, com essa intervenção, os acionistas se afastaram, e mais tarde, por volta de 57, essa estrutura toda foi adquirida por um banco, um outro banco. Na época que o Copan foi inaugurado, o que funcionava aqui no local? Hoje a gente tem apartamentos, tem lojas, era assim também a realidade dele há 50 anos atrás? A realidade era outra, tanto que na galeria nós tínhamos uma marcenaria. O marceneiro, inclusive, dormia dentro, fazia da loja um apartamento. Então, ele não tinha essa característica que tem hoje. Isso foi adquirido ao longo do tempo, com muito trabalho. O que funcionava na época que ele foi inaugurado aqui no Copan? Tinham só os apartamentos e, no período que eu entrei, 3 lojas só, mais nada. As lojas outras eram vazias. O edifício entrou em decadência nos anos 70 devido ao declínio do centro. Durante muitos anos, sua imagem esteve associada a um ambiente conturbado e chegou a ser considerado um cortiço vertical. A fama do Copan começou a mudar entre 1983 e 1984, mas só na década de 90 que a imagem do edifício definitivamente mudou. Foi nesta época que se fortaleceu o movimento de revalorização do centro de São Paulo, atraindo novos moradores e negócios, e que Afonso Oliveira assumiu o cargo de síndico. A minha história é uma história do próprio Copan, Eu cheguei aqui em 1963,
Portanto, eu estou há 53 anos no prédio. É coelho, entrou na toca, não sai mais. Né? E tenho participado desde o início, né, na manutenção desse prédio, de uma forma ou outra. Ao longo da minha história, ela se confunde com a história do próprio prédio. Né? Acabei me casando aqui, formando família, né? E agora já estou no início de despedida. O edifício projetado por Niemeyer teve uma trajetória conturbada até chegar ao status atual, que pode ser considerado o melhor da sua história. Afonso investiu em melhorias na estrutura e trouxe regras mais rígidas para o condomínio. E nesses 23 anos aqui como síndico, é muito trabalho, né? O senhor falou, são quase 5.000 moradores, deve ser bem complicado administrar tudo isso, diversas lojas. Não, no início foi um pouco difícil, mas com a estrutura montada ao longo do tempo, com o pessoal treinado, eu tenho uma equipe fantástica, né? Eu só sou coadjuvante. São quantos funcionários hoje em dia trabalhando? 104 funcionários. 104, é muita gente. Como eu disse a você anteriormente, nós terceirizamos só parcialmente os elevadores, porque mesmo nos elevadores existe uma intervenção da nossa manutenção. O senhor estava contando para a gente que tudo é feito aqui no Copan, né? Tem uma área de marcenaria. Conta para a gente como funciona toda essa estrutura do Copan. É para atender às necessidades, tendo em vista o tamanho do prédio, nós temos marcenaria, serralheria, pintura elétrica e hidráulica. Então, praticamente, nós temos toda a prestação de serviço necessária ao prédio. E para administrar esses 5.000 moradores, a gente sabe que em condomínio pequeno já é um problema. Quais são os principais problemas? Hoje em dia a gente tem muita gente com bicicleta, problema para administrar essa questão. Mas não é, como eu disse para você, não é difícil, né, com a equipe que a gente tem. Mas, por exemplo, bicicletas, nós estamos tentando adaptar um projeto. Vai tomar um pouco de tempo, porque a nossa garagem, que teria eventualmente um espaço para colocar o pessoal proprietário de bicicleta, ele é privativo. Né? Precisa se mexer em toda uma estrutura, que é a convenção do prédio, né? Autorização dos proprietários da área, porque a garagem é privativa. Né? Então, isso traz uma ou outra dificuldade. Né? Mas o restante, tranquilo. E apesar de todos os problemas que o cinquentão Copan enfrentou, ele continua sendo um dos mais charmosos edifícios da capital. Ele tem a maior estrutura de concreto armado e é considerado o maior prédio habitacional do país, com 120 mil metros quadrados de área construída. O edifício produz 75 toneladas de lixo e consome 400 mil litros de água por mês e 30 mil quilowatts de energia. Até a CEP ele tem. O Copan atrai paulistanos e turistas do mundo inteiro. Além de conhecer de perto o edifício que é um ícone da arquitetura moderna, eles também têm a oportunidade de subir ao topo do prédio para apreciar a vista do terraço. Eu acho ele bem interessante, a arquitetura dele, a história dele e por quem construiu, né? Quem planejou ele. Eu acho interessante, acho que é uma parte bonita da cidade que é interessante de conhecer, até para aprender um pouco mais. Eu acho sensacional, é um ícone assim para todo mundo e né, todo mundo tem que conhecer, até os paulistas que não conhecem. A visita ao terraço pode ser realizada de segunda a sexta em 2 horários, às 10h30 da manhã e às 3h30 da tarde. Os visitantes devem chegar pelo menos 15 minutos antes. É lindo, né? Sem palavras para a arquitetura, para a maneira como as pessoas tratam a gente aqui também. Tudo isso é incrível. Eu moro aqui na região central, né? Então eu costumo frequentar aqui o prédio. Não só essa parte aqui do terraço mesmo, mas restaurantes. É um edifício que ele faz parte da região, né? Faz parte aqui da história central de São Paulo.
E acaba sendo não só um ponto turístico, né, um lugar bom para quem vem de fora para conhecer, mas quem mora aqui na região também, como é o meu caso. Então, às vezes, meu horário, também trabalho por aqui, meu horário de almoço, né, a gente acaba, nós estávamos até conversando agora há pouco, a gente respira melhor, acaba parando um pouquinho para prestar atenção no movimento de um outro ângulo, né, que é muito bom. Construído em forma de S para seguir o contorno do terreno, o Copan se destaca na metrópole, onde as linhas retas dominam. Eu precisava, no caso, foi requerido a ele, uma quantidade X de apartamentos. No presente, lá naquele presente, eram 900 apartamentos. Ele sabia que se construísse um prédio reto, não caberia, não seria suficiente para toda essa estrutura, razão pela qual ele desenhou essa sinuosidade. O edifício é um cinquentão que enfrenta todos os problemas de cabeça em pé. Em 2014, foi detectado que o Copan afundou 33 centímetros desde sua construção, fenômeno chamado de recalque. Isso foi corrigido e com a passagem agora do metrô, ele voltou novamente a recalcar, né? Mas está dentro da estrutura de segurança dele, não tem o que risco, nada disso. A idade chega para qualquer um, até para um imponente edifício. Aos 50 anos, o Copan está passando por uma enorme plástica em sua fachada. Ela vai ganhar 46 mil metros quadrados de novas pastilhas. A obra vai custar 23 milhões de reais e vai demorar pelo menos mais 3 anos por causa da complexidade e do tamanho do prédio. Atualmente ele está passando por uma reforma, né? Conta pra gente quanto tempo vai demorar, o que vai ser feito aqui no Copan? Internamente ele já está restaurado, pronto. Agora, na parte interna, nós estamos inclusive mudando todo o nosso sistema de automático para informatizado, né? E fachada, nós pretendemos trocar 46 mil metros quadrados de pastilha. Estamos encontrando algumas dificuldades, mas elas serão superadas. Depois do intervalo, você vai conhecer mais histórias do edifício Copan. Fique com a gente, o Cidade Viva volta já já. Estamos de volta com Cidade Viva, hoje visitando o edifício Copan, que tem 1.160 apartamentos, 72 lojas e mais de 5 mil moradores. Uma cidade dentro da capital, este é o edifício Copan, um dos maiores cartões postais paulistanos. E a manutenção de um local onde circulam mais de 20 mil pessoas diariamente não é tarefa fácil. Há 15 anos, Walter é o encarregado de manutenção do Copan. É correria, é entupimento, é vazamento, é correria todo santo dia. A gente faz atendimento a todos os apartamentos, né? Se tiver torneira pingando, entupimentos de ralos, todo dia tem serviço de monte e os lojistas também, a gente atende os lojistas também. Sua ligação com o edifício é bem antiga. Seu pai foi o mestre de obras do Copan durante sua construção. E apareceu essa oportunidade aqui, que eles estavam pegando bastante gente para a construção, né? Aí ele veio para cá e trouxe a gente com ele. E o senhor morou aqui, né, no Copan durante a construção. Conta pra gente onde você morava com a sua família, como que foi essa época? Era um barracão de madeira ao lado da construção. Aí a gente morou aí durante toda a construção do prédio. E quando finalizou a construção, nós moramos 5 anos onde é a atual casa do zelador.
E como que foi essa época para o senhor? O senhor lembra? Quantos anos o senhor tinha? Quando começou a construção eu tinha 4, 5 anos, não dá para lembrar muita coisa, mas eu lembro assim de como ele foi progredindo. E quando que o senhor voltou aqui para o Copan para trabalhar como encarregado da manutenção? Em 2001, comecei na manutenção. E como que foi essa volta? Gostoso, né? Pelo meu pai ter trabalhado aqui, eu gosto de trabalhar aqui. Walter também mora no edifício. O encarregado da manutenção ficou apenas 10 anos longe do emblemático Copan. E o que o Copan representa na sua vida? Tudo, né? Porque eu vi ele subir, vi ele ser construído. Meu pai trabalhou aqui. Meu pai, no final, conseguiu comprar um apartamento aqui, que ele falou que ele queria morar aqui de qualquer maneira, do prédio que ele construiu, né? Ajudou a construir. E eu moro até hoje aqui. O gigante edifício tem 115 metros de altura, 38 pavimentos, 2 subsolos com 221 vagas de garagem e 20 elevadores. O Copan tem 1.160 apartamentos divididos em 6 blocos, onde moram mais de 5.000 pessoas. Ele é considerado um dos maiores prédios residenciais do Brasil. O Copan tem apartamentos para todos os bolsos, de kitnets com apenas 29 metros quadrados até apartamentos de 3 dormitórios, que ultrapassam os 200 metros quadrados. Cada morador ou comerciante, seja ele dos mais antigos ou que veio para o Copan recentemente, tem sempre uma curiosidade ou uma boa história para relembrar, como a Dona Maria, que mora no edifício há 16 anos. Seu marido foi um dos primeiros a comprar um apartamento no local. E acredite se quiser, ele ficou famoso por subir e descer a escadaria do prédio. Ele comprou na base, quando foram dos primeiros, podia até escolher qual quisesse. Ele gostava, ele saiu em todos os canais de televisão porque ele era subidor de escadas. Ele subia da sobreloja lá até no último e descia correndo. Então, até tinha um relógio, não sei se tem mais, que o senhor Afonso instalou na época, porque quando ele subia, ele perguntava que horas são, para calcular quanto tempo demorou. Descia de novo, quantas horas agora? Então, o senhor Afonso colocou um relógio aí na parede para ele chegar e olhar. Dona Maria conta que tudo que precisa ela encontra no Copan. Até roupa para ir num casamento, ela já comprou no que chama de quintal de casa. Já o músico Jorge Salles tem 90 anos e desde que se separou mora numa das 968 kitnets, onde acomoda um piano e sua fiel escudeira de toda a vida, a harpa. Há quanto tempo o senhor mora aqui no Copan? Eu vim aqui em 1992. Eu já morei em 4 apartamentos. Já deixei de comprar um por R$23 mil. Mas naquele tempo eles queriam tudo à vista. À vista é difícil você ter. O primeiro aluguel que eu paguei aqui foi R$200 e 80 de condomínio. Hoje, quando tem essa parada gay aí, é 2 mil, porque tem muito estrangeiro. Eles aumentam, né? Agora normal é 1.000, 1.500. Eu aqui eu pago 580. Porque o proprietário aqui, a mãe dele deixou para ele 47 kitnet. Aliás, ele foi até 60, agora está 47. Eu pago isso porque acho que ele teve pena de mim, né? Já o Bloco D abrigou muitos fazendeiros da época do café. Os apartamentos deste bloco têm mais de 200 metros quadrados e 3 quartos. Gilda se mudou para lá em 1970. Em 1970 era o áureo da época, né? A cidade era muito linda, a cidade ela era chique, né? A Rua Direita, São Bento, a Rua a Barão de Tapetininga, São Luís, né? O Copan, ele era a maioria dos moradores aqui do Bloco D, eles eram fazendeiros da época do café, né? E ele foi mudando, mas eu acho que foi para melhor, porque a vida ela não é estática, né? Ela não para. Então, eu acho que ele melhorou. Ele teve uma fase ruim, né?
Mas nós, moradores, sempre batalhamos para que ele levantasse. Seus filhos já não moram mais com ela, mas ainda mantém vínculo com o edifício. E os 3 já moraram aqui e um deles tem consultório dentário aqui na galeria. Ele faz parte da minha história, né? Porque minha mãe viveu aqui com a gente, meu sogro morou aqui no Bloco F, né? Eu criei meus filhos aqui, alguns netos também nasceram aqui no Copan, então é uma família Copan, né? Já são mais de 40 anos morando no Copan e Gilda não pretende deixar o suntuoso edifício. O Copan foi nos encantando, né? Porque, na realidade, sempre a gente teve bons vizinhos, é um edifício tranquilo, sempre foi bem administrado. Aliás, de uns tempos para cá, né? Porque a gente teve altos e baixos aqui. Pelo jeito, quem vem para o Copan não quer morar em nenhum outro lugar. É maravilhoso, você não tem solidão, é alegre, você tem tudo aqui perto, você não precisa sair para nada, condução deixo o meu carro no Rio de Janeiro, não uso o carro em São Paulo, morar no Copan é o máximo. Eu amo o Copan, eu acho o Copan um luxo morar aqui. Mas não são só os moradores que não deixam o edifício por nada. As 72 lojas do edifício são ocupadas por comércios de todos os ramos, como bares, restaurantes e lojas de roupas. O Café Floresta é um dos estabelecimentos mais tradicionais do Copan e está há mais de 40 anos no mesmo local. É o cartão postal do Copan, não é? Ele é bem conhecido. O café é bem conhecido aqui. Bem conhecido. É um ponto de referência, um ponto turístico, né? Praticamente, né? Já esta cabeleireira abriu seu primeiro e único salão aqui no Copan em 1971. No início, ela veio atrás de uma clientela específica para estabelecer o salão no local. Aqui era, assim, um lugar muito amplo, muitas moças da noite, né? Porque tinha muita boate aqui perto. E eu vinha atrás delas, porque eu não tinha capital, eu tinha que atender eu precisava achar um capital fácil, né? Assim, rápido. E elas eu tinha certeza que usavam dinheiro, né? Não era alguma coisa aqui de cheque, eu precisava do dinheiro vivo. Então eu vim com um secador, com uma escova de cabelo, um pente e alguns bobs, né? Não era aquele secador de quem enfiava na cabeça, e tinha um daquele e vim aqui com cara e coragem, com 21 anos, né? Pouca coisa de experiência, mas eu comecei e foi muito bom. Na época de decadência do edifício, ela chegou a ser confundida com uma garota de programa. A cabeleireira também viu o Copan se transformar, afinal já são mais de 40 anos trabalhando no local. Circulava muito o pessoal da noite, a gente tinha um banheiro que é todo centralizado lá embaixo, no Bloco B. Quando eu descia, passavam uns senhores, queria saber quanto que era meu programa, né? Até entender que eu não fazia parte, eu falava, né? E eu fazia uma cara era caipira, fazia uma cara de que não entendia nada, aí eles percebiam que eu estava errado, né? Mas aos pouquinhos eles vão entendendo quem é quem, né? Aos poucos começaram a entender. Mas no começo foi meio punk, né? Foi uma luta. Depois aí foi mudando de síndico, né? Daí foi melhorando, saiu aquela légua, a primeira légua. Achei que esse prédio ia ficar em ruínas, né? A gente pensou. E, de repente, ela tomou um rumo diferente, né? E ficou essa fama toda, né? No térreo do edifício fica um dos redutos gastronômicos mais premiados da cidade, o Bar da Dona Onça. Um ambiente moderno, descontraído e tranquilo. O local é frequentado por um público bem variado. Amigos, famílias, artistas, pessoas que trabalham na região e muitos estrangeiros. Bem tradicional, uma cozinha diferente. Legal. O que te chama mais atenção aqui? A miscelânea de pessoas. Tem de tudo aqui. Comida muito boa. Normalmente a gente procura um custo-benefício, né? E aqui nós temos esse custo-benefício. O senhor costuma vir sempre aqui? Acho que é a 4ª ou 5ª vez. É a primeira vez com a minha família. É muito gostoso esse lugar, né? O ambiente é muito saudável, muito aconchegante, a comida é deliciosa, eu gosto bastante. A arte também está presente no Copan. O espaço pivô ocupa um local do edifício que ficou fechado durante 20 anos. A história do pivô é um pouco a história da ocupação desse espaço,
que é um espaço de 3.500 metros quadrados, que é o andar de transição entre a galeria comercial do Copan e a parte residencial. Esse espaço ficou fechado durante muito tempo e o Pivô começou como uma iniciativa de um grupo de artistas de ocupar esse lugar e de devolver ele para um uso público, né? Então, desde 2012, a gente está trabalhando uma série de pessoas para que isso vire uma instituição, que já tem sido, na verdade, né? Pelos últimos 5 anos, a gente faz uma série de atividades artísticas, como exposições, residências, tours abertos, workshops, e, enfim, sempre focado muito no processo e na troca entre artistas em diversos estágios de carreira e de diversas nacionalidades. Este é o gigante e imponente edifício Copan, que reúne num único espaço residências, comércios e arte. Ainda não conhece o Copan? Quando estiver no centro, aproveite para fazer uma visita e conhecer o terraço do edifício. Ele fica na Avenida Ipiranga, número 200, no coração do centro da capital. E o Cidade Viva de hoje fica por aqui. Mas eu lembro que você pode sugerir um lugar da cidade para o programa visitar. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é este. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.